Olá pessoal, continuando o curso Planejamento Estratégico, parte 4, Ferramentas Básicas de Análise, SWOT, SMART, 5W e 2Hs. Esta é a versão de janeiro de 2021. Como mostrado no vídeo anterior, a análise é a quebra do todo em partes componentes. Nesta tela, nós temos um exemplo de análise em 3 partes do processo de mudanças: planejar a estratégia, executar o plano e avaliar o resultado. Já nesta tela, nós temos a análise do processo de planejamento estratégico, também em 3 partes: qual é a situação atual, qual é o resultado desejado e qual é o plano de mudanças. Para cada uma das 3 etapas do planejamento estratégico, nós podemos aplicar ferramentas de análise. As mais conhecidas são, na situação atual, fazer a análise SWOT. Em resultados desejados, fazer a análise SMART. E no plano de mudanças, a análise 5Ws e 2Hs. Podemos fazer a análise da situação atual em 2 partes: como está o cenário interno e como está o cenário externo. Ou podemos fazer a análise da situação atual em 4 partes conforme a análise SWOT. Olhando para o cenário interno, quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Olhando para o cenário externo, quais são as oportunidades e ameaças? Podemos construir uma matriz com esses 4 quadrantes desta forma. E caso queira fazer um exercício anotando vários fatos, informações e percepções para cada um dos 4 quadrantes, esta é a tela com fundo branco para impressão. Na etapa de definição do resultado desejado, podemos aplicar esta ferramenta de análise, meta ou objetivo SMART, ou seja, verificar se a sua meta é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. A questão da meta ser específica nós trabalhamos na última aula. Eu acho interessante a questão da meta ser relevante, pois tem relação com o cenário interno, e também ser temporal, que tem a ver com o cenário externo. Ou seja, veja se a meta está coerente com a situação atual definida na primeira etapa do planejamento estratégico. A análise 5W e 2Hs é uma ferramenta que tem como objetivo aumentar as chances de execução das ações ou tarefas. Tente sempre finalizar o seu plano de mudanças respondendo essas perguntas: o que fazer, por que fazer, quem vai fazer, quando, onde, como e quanto vai custar. Acredito que esta matriz possa ajudar a entender melhor a ferramenta 5Ws e 2Hs. O porquê pode estar relacionado com o cenário atual, o que com a matriz SMART, e o como, quem, quando, onde e quanto com o plano de ações ou plano de tarefas. Caso queira imprimir esta ferramenta para fazer um exercício, esta é a tela com fundo branco dos 5Ws e 2Hs. Aqui nós temos um exemplo bem simples com análise SWOT. Cenário interno, tem um produto bom e não tem o site. Cenário externo, oportunidade de delivery durante a pandemia. Objetivo SMART, aumentar a venda de delivery em 30% em 30 dias. Plano de ações, eu vou cadastrar a minha empresa em 2 principais marketplaces esta semana e vou pagar uma taxa de 10% nas vendas. Uma ferramenta de análise nada mais é que um checklist para você não se esquecer o que fazer. Aqui nós temos uma lista de compras com categorias de produtos para você não se esquecer de nada. Você não precisa comprar todas as categorias sempre. Da mesma forma, as ferramentas de análise você usa as partes que são necessárias para cada situação. Aqui nós temos a visão das análises mostradas nesta aula. Temos análises macro do lado esquerdo e análises micro do lado direito. Quando necessário, você pode criar novas ferramentas de análise, mais específicas, expandindo para o lado direito. Aqui nós temos outros exemplos de ferramentas de análise utilizadas no planejamento estratégico. Lembrando que não é para utilizar todas sempre. Dependendo do caso, você vai utilizar parte de algumas ferramentas ou checklist mais pertinentes para cada momento. Um facilitador profissional de planejamento estratégico precisa conhecer o máximo de ferramentas e saber escolher as ferramentas adequadas para cada momento.
Encerrando a quarta parte do curso Planejamento Estratégico. Antes de prosseguir para a próxima etapa do curso, tente aplicar ou exercitar as dicas desta etapa, ou seja, faça um planejamento estratégico simples aplicando as 3 ferramentas apresentadas, SWOT, SMART, 5Ws e 2H. Só a prática pode trazer insights para as suas reais necessidades. Lembrando que caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.